amigos, boa noite. Hoje então vamos começar o nosso trabalho. A base de hoje do nosso tema, Jesus e o julgamento, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é no capítulo Bem-aventurados que são misericordiosos. E aí eu trouxe o auxílio do slide, são poucos slides, tá? E aí eu queria então que passasse o primeiro, por favor, que aí a gente vai estudando ele. Essa citação está em Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. O argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então vamos começar a refletir um pouco sobre esta passagem aqui. Primeiro, o que é argueiro, né? Argueiro é assim, é como se fosse um cisco, um grânulo, né? Alguma coisa muito pequena, né? No sentido figurado é uma coisa mínima, sem importância, né? Uma ninharia. Então, o argueiro significa isso. A trave já é o contrário. É um grande tronco de madeira. Essa viga ali é como se fosse uma trave, né? Grosso e comprido, que serve para sustentar as partes da construção. Então, primeiro ele fala o seguinte: como é que você pode ver um argueiro, algo tão pequenininho no seu irmão, e não ver uma trave, algo tão grande no seu olhar? Jesus já pergunta assim, né? Aí vem essa pergunta, né? O que será que a gente consegue identificar uma imperfeição mínima no outro, mas não identifica uma tão grande em nós? É uma reflexão para a gente fazer, que Jesus pergunta. Aí ele faz melhor. Ou como é que dizeis ao seu irmão: deixar-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Assim, o olhar, né? Aqui eu estou olhando para vocês, vocês olham para mim. O olhar é assim muito uma visão externa. A gente precisa de ver, né? Claro que facilita muito a gente se guiar nesse mundo. E a gente percebe, eu vou olhando para vocês, vocês olham para mim, a gente tem mais facilidade de perceber o outro do que perceber a si próprio, porque o olhar é para fora. Mas existe o olhar também para dentro que a gente pode fazer. E o olhar para dentro, ele vem muito da reflexão. Quando a gente para, dá uma fechada de olho, faz a nossa prece e olha um pouco para a gente, como é que eu vou olhar para mim? Olha o que eu fiz, olha o que eu penso, olha o que eu quero. Isso é uma maneira de eu olhar para mim. Fechar os olhos, pensar: o que é que hoje, de repente, me deu uma desestabilizada? O que é que hoje me deixou feliz? E isso é uma maneira da gente olhar para a gente. E isso é indispensável nos dias de hoje, né? Então o olho tem uma percepção externa. Aí Jesus chama de hipócrita. Eu fui lá no dicionário também para ver o que é hipócrita. Hipócrita é aquele que demonstra uma coisa, mas sente ou pensa outra coisa e dissimula, né, a sua verdadeira personalidade, né? Então ele meio fingido, ele é falso, é simulado. Então Jesus fala hipócritas, aquele que vê o cisco, que quer consertar, né? Ele fala assim: tirai primeiro a trave do vosso olho. Ou seja, qual é a recomendação? A gente tem que corrigir-se a si primeiro. Primeiro, eu tenho que me emendar no caminho. Essa é a recomendação de Jesus. Tirai primeiro a trave do vosso olho. Essa é a primeira recomendação. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente tira a trave do nosso olho? Porque a trave, ela tem um problema, né? Porque ela é grande. Então, se ela é muito grande, ela atrapalha a minha visão. Ou seja, ela atrapalha como eu vejo as coisas, né? Ela me dificulta de como é que eu vou ver as coisas, porque é uma trave, não é um cisco. Então, existe uma dificuldade. Será que aquilo é aquilo mesmo?
Será que não é? Então a gente já pensa que aquilo que a gente está vendo no outro nem sempre é aquilo que realmente a gente pensa. Aquilo que está acontecendo pode não ser aquilo que eu estou elaborando na minha mente. Isso é importante. Então ele fala, primeiro, então, trabalhe a sua imperfeição. Tira a sua trave. Mas para tirar a trave precisa fazer o quê? Precisa saber que tem uma trave, né? Senão como é que a gente vai tirar? Que trave é essa? Qual será a trave que a gente tem que atrapalha a gente de ver o mundo? Qual será? Por exemplo, vou dar um exemplo prático, né? Se eu for uma pessoa avarenta, se eu sou avarento, eu vou ver o mundo pelo olhar da avareza. Então eu vou ser avarento de emprestar as coisas, eu vou ser avarento de sentimentos, porque a avareza ela é geral. Então eu vou compartilhar pouco, eu vou ceder pouco, eu vou amar menos. E quando eu olhar o outro, eu vou ter uma percepção de que o outro é o quê? Avarento. Avarento. Exatamente isso. Então, se eu sou avarento e eu tenho o meu olhar é sobre esse filtro da avareza, se eu pedir alguma coisa emprestada, alguém não emprestar, não, fulano é avarento. Porque sabia, é pão duro, não gosta de ceder e de emprestar. A gente identifica logo no outro. Por que a gente identifica rápido aquilo no outro? Porque a gente conhece muito bem aquilo, não é verdade? Então, quando ele fala assim, tira essa trave, que quando eu tirar essa trave da avareza, estou citando a avareza, pode ser do ciúme, pode ser do destempero, do orgulho, que é a fonte de várias dessas imperfeições que eu estou falando, dos vícios que eu estou falando agora. Quando você tirar essa trave, você vai ver a vida de uma maneira diferente. Você já não vai pensar que todo mundo está querendo seu dinheiro, você não vai pensar que todo mundo está querendo que você morra para ficar com seu carro, com seu bem. Vai mudar a forma de pensar, porque eu estou pensando sob o olhar da avareza. Isso eu estou falando da avareza. Como eu falei, tem do ciúme, do destempero e assim vai. Então ele fala, tira primeiro. Agora como é que eu vou descobrir? Eu preciso então olhar para dentro, usar a reflexão. Então ele fala, primeiro você tira, né? Tira a trave. E depois, então, veja como poder tirar o argueiro do outro. Então, primeiro a gente trata a si mesmo. Depois, a gente vai auxiliar o outro, né? Porque assim, se eu tenho uma imperfeição aqui, como é que eu vou ajudar lá a resolver a imperfeição do outro? Se eu ainda não consegui tirar a minha. Se eu ainda não sei lidar com a vida sem aquilo, né? Se eu estou doente da alma, como é que eu vou querer curar o outro que está com a mesma doença que eu? Como é que eu vou tirar? E outro ponto que ele fala aqui. Primeiro é como podereis. Veja como podereis. Então a gente precisa ver como que a gente vai auxiliar o outro na melhora. Não é simples assim, a gente não resolve. O outro muda se ele quiser. Não é verdade? Jesus não esteve aqui, distribuiu lá as palavras, os exemplos, os ensinamentos. Alguns quiseram, outros não. Então, nós não temos o poder de mudar o outro. Cada um tem o poder de mudar a si próprio. Então, como é que eu vou trabalhar para auxiliar na mudança do outro? Que instrumento, que ferramenta que eu vou utilizar? O amor. Isso a gente já sabe. Agora, como é que a gente vai entregar esse amor? Isso é importante. Então, eu preciso me tratar e ver como é que eu vou fazer. Como é que eu vou auxiliar o outro naquela imperfeição dele? Que ele fala assim, vede como poder tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, quando ele fala irmão, significa que nós estamos no mesmo nível. Nós somos irmãos. Então, olha só, quando você for ajudar o outro, tirar uma imperfeição dele, não se julgue superior, não. Eu sei isso, vou passar para o outro que não sabe.
eu sou mais adiantado, então não funciona. Porque aí não tem amor, tem orgulho. E sem amor tem a dificuldade de auxiliar a tratar o outro. Isso cabe para mãe para filho, para irmão, para filho para pais, para todos aqueles que a gente quer ajudar de alguma forma, né? Então, quando eu condeno, eu me sinto maior. Tem esse ponto também. Quando eu começo a olhar ali, quando ele fala o seguinte aqui, que é o Jesus e o julgamento, a questão do julgamento é que o julgamento, como é que ele é? Ele é uma condenação na maior parte das vezes. A gente condena o outro, que o outro fez errado, que o outro faz assim, então a gente dá uma sentença de condenação daquela pessoa, né? Então, quando eu condeno o outro, quando eu coloco uma imperfeição do outro, quando eu divulgo uma imperfeição do outro, quando eu condeno, normalmente a gente está querendo se sentir melhor do que o outro. Jesus falou, vosso irmão, estão todos no mesmo nível. E aí quando eu coloco que o outro quando eu condeno o outro, significa que eu estou pensando que estou imune àquilo ali. Ou seja, eu estou condenando o outro porque eu me julgo melhor do que o outro, melhor do que o outro. E isso é o orgulho. E o orgulho, ele é um impeditivo muito grande da nossa transformação. O orgulho é uma ilusão. O orgulho, ele vai criando uma barreira da gente não se olhar e não se ver como que a gente é. Às vezes, quando a gente se relaciona com as pessoas, fala assim, poxa, mas você age dessa forma, você é assim. Não, não sou não, você está enganado. Você está enganado. Não sou mesmo. É sim, não sou não. Então, estratégia. Não diga que o outro é isso, que o outro é aquilo, ou que o outro é rabugento, ou que fulano. Não, não fala isso não, porque a pessoa na hora vai dizer que não é. Pode ser que depois de um tempo, ela até... Tem pessoas, por exemplo, eu trabalhava numa empresa que eu falava às vezes algumas coisas lá, a pessoa dizia, não sou isso não. Aí tá, aí tudo bem. Aí depois de um tempo a pessoa vinha e falava, pois é, não, porque eu até tenho um pouco disso. Então tem pessoas que na hora de dormir reflete, tem outros que não. Então, como é que é melhor a gente, né, como ele fala assim, vê de como pode ajudar. Em vez da gente acusar o outro, que o outro é isso, que o outro é aquilo, a gente pergunta para ele por que ele está agindo daquela forma. Por que você está agindo dessa maneira? Por que você age dessa forma? Por que quando você tem alguma coisa que está fora do lugar, você começa a gritar e aumentar o tom de voz? Claro que a pessoa vai dizer, eu não estou gritando, né? Normal é isso, né? Eu não estou gritando, você que está sensível, né? Mas por que é que você altera a sua voz? Por que você de repente me dá uns foras assim, usa umas palavras rudes? Por que você... E aí você mostra para a pessoa para ela poder se enxergar, porque parece fácil, mas às vezes a gente não consegue identificar algumas coisas que a gente faz. Então, se você julgar, fala assim, você é uma pessoa antipática, pronto. Isso é julgamento, já é uma condenação. E por que você não fala com os seus vizinhos, com os nossos vizinhos? Por que você não cede aquele espaço para alguma coisa? A gente vai perguntando. Lembra como é que Jesus fazia? Jesus só perguntava. Perguntava porque a resposta está dentro de nós. Se a gente perguntar, a gente vai descobrir. A gente precisa se perguntar. Então a gente usa estratégia. Por que você está agindo dessa forma? Não, porque quando você age dessa forma, eu me sinto triste, eu me sinto diminuído, eu me sinto desvalorizado, eu me sinto fraco. A gente coloca o nosso sentimento. Não acusei o outro de nada. Só mostrei para ele o que ele fez, o que ela faz e me falei como é que eu sinto diante daquela atitude. E deixa fluir. E como disse a mensagem inicial, Jesus, como é que Jesus perdoava? Segue em frente. Esquece e segue em frente, né? Então, o importante é a gente não se colocar
numa posição superior. Falei aqui que o orgulho, ele é um impeditivo, porque é difícil. Agora, tá aí, que trave será que eu tenho? Falei da reflexão, que a gente pode fazer, o estudo da doutrina, o conhecimento, né, a mensagem que a gente abre para dar uma olhada ali, o que os Espíritos estão trazendo para a gente. Mas também fica uma outra dica muito importante. O que é que me incomoda no outro? Observa o que é que te incomoda o outro, o comportamento do outro que te incomoda. Aquilo que te incomoda no outro, você já conhece. Normalmente isso não falha. E tem algo mal resolvido naquele ali. Às vezes a gente condena muito, fulano usa uma roupa muito curta, fulano fala alto, não sei o quê. Observa essas coisas que saltam aos nossos olhos. São questões que a gente precisa olhar, que são mal resolvidas com a gente. Às vezes, normalmente, a gente condena o outro aquilo que não está bem resolvido dentro de nós. O que é não bem resolvido? Porque é alguma crença que eu não aceito, ou que eu gostaria de fazer, mas a convenção diz para eu não fazer, então quando eu vejo alguém fazendo, eu me aborreço e me irrito. Porque o outro está fazendo aquilo que eu queria fazer, mas eu não posso fazer porque eu estou dentro de uma crença que me foi colocada de que eu não posso agir daquela maneira. E isso me incomoda quando o outro faz. Observa isso, porque isso normalmente são aquelas questões que a gente não vê. Mas por isso que a gente vive na lei de sociedade. Nós vivemos um com o outro para isso. Porque nessa hora do atrito, quando começa a atritar, quando começa a irritar, chegamos numa hora boa. Na terapia é assim, né? O terapeuta gosta de saber o que é que está te angustiando. Aquilo que te incomodou. Isso me incomodou, legal. Então, chegamos num ponto para entender aí, nesse incômodo, qual é a origem disso. Então, se a gente está se incomodando, tem fulano que eu não sei porquê, mas me incomoda de uma maneira, e descobre. Começa a ver o que é. Porque quem é que está incomodado? Somos nós, né? Então, quem é que tem que resolver a questão? É o outro que tem que mudar a maneira dele para eu não ficar incomodado? Não. Sou eu que tenho que resolver isso. Sou eu que tenho que trabalhar isso. Para não condenar o outro algo que é meu e não é do outro. Né? Então, observa isso. Fica atenta para perceber o que te incomoda. Né? Outro ponto até que tem aqui no Evangelho que fala da questão mesmo do autoconhecimento, que é esse olhar para frente. Estou dando assim, por trás, né, dessa questão da condenação, na realidade, então, a gente precisa olhar para a gente. Falamos então da reflexão, falamos do que o outro me incomoda para eu olhar para mim e do autoconhecimento. Né? Será que tudo que eu faço, tudo que eu penso, poderia verbalizar meus pensamentos e fazer em público? Porque se eu condeno alguma coisa no outro, significa que eu tô zerado, né? Tô bem. Ninguém precisa me corrigir. Eu posso corrigir o outro. Porque o outro erra daquilo, o outro é daquilo, né? O outro tem isso, o outro tem aquilo. Eu falo assim, nossa, mas o mundo todo está errado, a família toda está errada, só eu que estou certo. No meu trabalho está todo mundo, gente, o pessoal não está vendo, isso aqui está errado, isso aqui está errado, fulano age, e eu estou bem. Olha, interessante que Jesus, que era o espírito o espírito puro que veio aqui na Terra, entendeu todo mundo. Ele não me falou, eu sou o único que estou certo. Em nenhum momento ele falou isso. Olha aqui, quando a gente se coloca muito de que a gente está certo e o mundo está errado, é exatamente o contrário. Porque o mundo estava todo torto, ainda está se remexendo. E Jesus não se colocou acima de ninguém. Já começou nascendo uma estrebaria. E foi transitando por ali e não se colocou numa posição de superioridade nenhuma. Só a autoridade moral que ele tinha. Né?
Então, esse autoconhecimento, ele é importante. Será que realmente eu tô limpo, tô tranquilo? Tudo são reflexões para a gente precisar fazer para a gente evitar entrar na condenação, né? Porque essa condenação, ela diminui a nossa visão da realidade. Quando você vê alguma coisa, né, e você julga aquilo ali, você condena, você fica com uma perspectiva menor. Você vê as coisas sobre aquele olhar. Então, quando eu olho uma pessoa, eu olho uma cena ou uma situação e cristalizo um julgamento, aí todo o meu pensamento, todas as minhas ações, todas as minhas elaborações vão ser com base naquela ideia fixa de que eu tenho. Então, por exemplo, se eu tenho um julgamento de que alguém não gosta de mim, aquela pessoa vai chegar com uma dor de cabeça terrível, um dia que ela não está conseguindo nem olhar para frente. Ela passa por mim e não fala comigo. Se eu já estou enraizado, que eu condeno que aquela pessoa é antipática e que ela não gosta, aquilo ali, perfeito. Está confirmando a minha teoria. Ela realmente não gosta de mim. Porque eu cristalizei esse ponto de vista. Agora, se eu não tiver esse ponto de vista, eu posso começar a elaborar. Alguma coisa deve estar acontecendo. Ela não passou do meu lado, não falou comigo. Vou observar mais para ver o que é. Se está acontecendo alguma coisa. A gente começa a elaborar de uma forma diferente, porque a gente não está preso a uma ideia. Que quando a gente tem uma concepção de uma coisa, sabe o que acontece? A gente fica esperando fatos para comprovar de que nós estamos certos. Então, se você coloca uma ideia, você fica só esperando uma atitude. Sabia. É isso. Realmente, é verdade. Porque a gente esquece de ver o resto. A gente fica esperando alguma coisa, e como a maioria de nós aqui somos espíritos numa evolução de perfeição, numa caminhada evolutiva, a gente deixa falha no caminho. Então, se a gente for estar pelo olhar da suspeita, a gente vai achar alguma atitude que vai dar uma interpretação para nós, confirmando aquela nossa teoria. E aí a gente precisa então fazer o quê? Precisa quebrar isso. Quando a gente julga, a gente fica limitado àquela perspectiva, àquele ponto de vista. Tá ficando claro? Tá muito profundo, muito rebuscado. Tá dando para entender? Porque a ideia é essa mesmo. Vocês vão elaborando, vão pensando, né? Que às vezes a gente tem uma ideia de uma pessoa, de uma instituição, e aí ou de uma classe, né? Claro, às vezes você acha que todos os atendentes, né, de alguma repartição pública, eles têm um determinado perfil. Então a gente já vai esperando, e claro, né, quando a gente vai esperando, claro que tem que acontecer, né? Não é o que a gente quer, né? Não é o que a gente quer que aconteça, a gente sabia. Olha o grau de atendimento. Olha, você não sabe o que está acontecendo ali. Você não sabe o que aquela pessoa está passando naquele setor de trabalho, mas a gente tem uma nossa teoria pré-concebida que já limita a nossa visão das coisas. Isso, família. Porque a gente convive com a família, então a gente sabe das imperfeições do outro, claro. Mas aí a gente não... Se a gente se aprender a eles, você sabe que quanto mais a gente olha para uma coisa, mais aquilo cresce, né? Quanto mais você dá atenção, mais você dá energia. Não sei se eu já falei isso aqui. Então, se você convive com a pessoa e ela tem uma imperfeição, você vai ficar olhando para aquela imperfeição, cada vez ela vai crescendo. Vai crescendo. Tem uma hora que você não vai aguentar mais. Mas só que a imperfeição está ali, igualzinho de sempre. Mas aquilo vai crescendo dentro de nós. Você, não aguento mais esse seu comportamento. Meu Deus, o que eu fiz? Né? Não, você repetidamente. Tá, mas era só isso? Mas é porque a gente foi vitalizando aquilo com viés negativo só naquilo. Então, tudo também, essa questão da condenação, ela vem muito de uma questão de perspectiva e ponto de vista nosso. Que a gente precisa ir quebrando. E que por trás pode ter um pouquinho de orgulho, pode ter o melindre, pode ter todas essas
essas coisas que contribuem para que a gente entre no julgamento. Então, cuidado com essa visão limitada, porque nessa visão de alguma coisa, a gente vê o que a gente quer ver e não o que é a realidade que pode estar acontecendo ali, né? E o que a gente ganha quando condena o outro? O que a gente ganha quando a gente acusa o outro? Quando a gente rotula o outro? O que a gente ganha com isso? Ah, não pode ser nada, senão ninguém me julgava mais. Uma satisfação. Ganha uma satisfação, né? Ganha uma energia negativa, isso sim. Ganha uma energia negativa. Poder? Subir. Mas, poxa, quando você condena o outro, você está melhor que ele, né? Aí ele falou lá na satisfação, que é muito rápida e muito prejudicial, porque é sobre uma base falsa. Então, por exemplo, se eu menosprezo o outro, condeno o outro em alguma situação, e aí as pessoas falam, realmente, Jorge, você tinha razão. Aí o orgulho dá uma inchada aqui. Aí o que acontece? Só que passa rápido. E eu, poxa, foi tão bom aquele momento de elogio, de reconhecimento, mesmo que eu não estou nem vendo as minhas imperfeições, mas eu preciso de outro, porque aquele já passou. Poxa, você é um cara que tem uma gerencia muito bem um projeto, você é um pai, uma mãe de família que cuida direito da sua casa. Aí o que a gente faz? Não posso agora deixar a peteca cair, né? Então isso pesa. Então a gente ganha um status, mas só que manter aquele status é cansativo, é exaustivo. Não posso falhar, porque fulano está passando e fulano falou que meus sapatos são sempre bonitos. Então eu vou passar na casa dele e vou sempre estar com um sapato novo. Um exemplo bobo, mas que a gente não pode deixar a peteca. Por que não pode? O que a gente ganha condenando o outro e se exaltando? Vai exaltando o nosso orgulho, né? E a satisfação que o meu amigo falou ali, quando a gente condena o outro, a gente gosta muito de ter razão, né? De ter razão, né? Passei por uma situação um dia desse, aí eu falei assim, mas eu acho que eu vou lá falar com a pessoa que tem que ver que ele me passou isso, mas ele não viu aquela parte dele. Aí eu falei assim, Jorge, você está querendo ter razão, né? Pensei cá comigo, fiquei conversando, eu quero ter razão. E pensando, eu estou querendo ganhar essa disputa que eu mesmo criei. Porque não foi uma disputa, o outro me passou uma mensagem que no meu olhar estava equivocada. Eu falei, não, mas eu vou provar, vou mostrar. Mas depois eu falei assim, tá, e aí eu mostrei. Aí a pessoa vai dizer, tá bom, realmente você estava certo. E aí, o que eu ganhei? O que eu ganhei? Ganhei. Falei, tá, então tá, acabou. Falei, não, então eu vou ter que diluir isso. Isso é orgulho. Tem até umas frases, né, de autoajuda que falam, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Às vezes, para ter razão, a gente cai numa briga que a gente perde a razão na Bíblia, né? A gente fica naquela luta para poder provar, para poder mostrar que o outro está errado, que a gente está certo. Jesus não fez nada disso. Nada disso. Está ali na nossa mensagem inicial, né? Escolheram Barrabás e ele, tá bom. Foi lá. Em nenhum momento. Mas isso aí esse modelo de Jesus é um modelo extremo, né? Para mostrar para a gente que não fica brigando por um período temporário curto aqui, nesse período da Terra, não. Nós somos um espírito em trânsito aqui. Para que você quer ter razão? Seja leve, seja feliz. A vida com leveza é diferente. A vida com orgulho, meus amigos, ela é pesada. Às vezes a gente não percebe que está carregando um peso, mas o nosso corpo percebe, que ele começa a pipocar. Hoje em dia, então, as doenças do estresse, né? Você vai ao médico, o médico agora não precisa nem te olhar, né? Teve algum aborrecimento? Quem não teve, né? Quem não teve? Teve algum aborrecimento recente? Quem não teve? Então, isso é estresse. Minha vista está turva. É estresse, estou com labirintite. É estresse, estou cardíaco. É estresse, tudo é estresse. Né? A gente vive numa situação de estresse, né?
Então, mas como é que a gente, às vezes, uma das causas que podem dar esse estresse é exatamente que a gente não tem uma vida leve. Uma vida do... A gente quer ter razão, a gente quer apontar o erro para sair da evidência. Essas atitudes, elas interferem no nosso perispírito, no nosso campo energético. Então, a gente Então, isso que eu falei para vocês. Eu conversei comigo mesmo. Falei, opa, eu estou querendo ter razão para quê? Vou ganhar o que com isso? Né? Então, mas às vezes também a gente acusa o outro para que a gente saia do foco. Para que ninguém veja que eu estou fazendo errado. Em vez da gente assumir que a gente erra, a gente joga o outro no fogo para poder a gente ficar ali indelével, tranquilo, né? Agora, existe o verdadeiro julgamento, que eu estou falando aqui de condenação, que é o que Jesus realmente orientou. Olha, 8h30. aí, o julgamento, a gente é inerente do ser humano. Você olha e julga. Bom, vou sair daqui, será que dá para eu... Maristela me chamou para vir fazer a palestra, claro, muito bom. Então, dá para eu chegar? Dá para eu chegar lá que horas? Dá para eu fazer isso? É melhor chegar antes? Você vai avaliando. Vou chamar alguém para ir comigo? Não posso chamar qualquer pessoa, né, para vir. Então, você faz uma avaliação. Tem que ser alguém que seja simpatizante do espiritismo, que seja espírita. Então, isso é um julgamento que a gente faz. O que é melhor fazer? É melhor eu ir para esse local? É melhor ir para ele? Isso é um julgamento saudável. Que às vezes você precisa escolher alguém, você está dirigindo um trabalho. Então você avalia e conhece a pessoa, então você tem que avaliar, né? Será que essa pessoa atende às expectativas desse trabalho? Será que ela tem responsabilidade? Ou se ela tem, se ela de repente tem como é que eu posso dizer assim, uma aptidão para isso, que pode ser desenvolvida para executar isso? Isso tudo é uma avaliação. Não é condenar o outro, falando presta e se não presta. Não, não é isso. Isso não é um julgamento saudável. Né? E uma coisa importante, né, que vou trazer vocês para refletir. É possível ver um fato sem julgá-lo? Você ver alguma coisa sem julgamento? Você olhar e simplesmente olhar aquilo que está acontecendo sem julgar? Possível mas não é a Não realidade nossa. nossa. Acho que Não é a realidade. nosso momento, não. Não é, não, no momento não, né? É um exercício. Porque na meditação a gente faz muito isso. Assim, observa sem julgar. Porque quando você observa, você é como se fosse a sua consciência, né? E quando você julga, começa o trabalho mental. Então deixa a sua mente descansar, então não julga. Então quando você olha alguma coisa, né? Então a gente olha, a pessoa chega, você já olha, não está combinando com o sapato dele. Já julgou. O que houve com o cabelo de fulana? O que houve com não sei o quê? E a gente já julgou. Então a gente olha e pá! Então vamos começar a fazer um exercício de olhar sem necessariamente criar opiniões a respeito. A gente simplesmente olha o fato. Mas aí é olhar, ficar com cara de paisagem. Porque eu não consigo, não tem como. Não é difícil demais isso. É um exercício. Porque você vai parar de pensar, você não pode pensar. Se você pensar, você vai julgar. Se diminuir o grau do seu pensamento, o que vai acontecer? A sua voz interior, da sua consciência, ela vai conseguir falar um pouquinho mais do que a mente. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, mas por que fulano está usando aquela roupa? Que roupa esquisita, né? É um julgamento. Mas só que a roupa é esquisita hoje. Mas, há 20 anos atrás, estava na moda. Não é verdade? Então, eu estou fazendo um julgamento, uma coisa que não tem base, que amanhã pode voltar. Tudo de novo. Observa assim, os nossos julgamentos estão assim, quanto menos a gente se preocupar com essas coisas, dei exemplo disso, mas existem várias outras coisas, né? Quanto menos a gente se preocupar com isso, mais... Isso é um exercício, tá, gente? Claro que vocês amanhã não vão acordar, se acordar amanhã e não estiver julgando ninguém, pronto, ficou doido, né? Mas Não tá percebendo? quando a gente observa alguma coisa, a nossa visão ainda é tão limitada que a nossa observação é sobre o nosso ponto de vista, ainda não é sobre o que é de real. Então, já é um julgamento sobre aquilo,
sobre aquela coisa, porque já é sobre um ponto de vista limitado. Você entendeu o que eu estou falando? Entendi. Então, assim, de qualquer forma, ainda que você esteja tentando só observar, sem tecer nenhum tipo de julgamento, como somos ainda limitados, já é um julgamento sobre aquilo, porque não é o todo. Está muito inerente, claro, o observar algo e julgar, né? Porque está muito na gente. Inerente à nossa condição humana. Isso, e aí a gente começa então a fazer o quê? A retardar isso. A gente olha e não precisa dizer se é bonito, se é feio, que o julgamento está muito em cima disso. Se é bonito, se é feio, se é certo, se é errado, se é positivo, se é negativo. Vamos tirar um pouco isso. Só a gente tirando isso. Tem uma historinha que a gente viu numa casa que pertencia antes, e sobre o uso do óculos. Depende do tipo de lente que você coloca. Porque eu posso olhar para você e achar que você está mal vestido, mas depende do que eu observo com a minha lente. Então, tipo, eu estou olhando a vidraça do meu vizinho, eu estou vendo que a vidraça dele está suja. E, na verdade, é o meu óculos que está sujo. Não é o vidro dele que está sujo. Então, vai depender disso, né? Eu olho para o céu e, de repente, eu olho para o céu, está escuro. Mas é a minha lente que está escurecendo, o meu olhar. Não o que está retratando, na verdade, o que está acontecendo lá. Então, na época, assim, achei que foi uma lógica muito legal, porque tem a ver com esse olhar, né? Tem a ver como você vai olhar para a situação. Na realidade, o mundo é do jeito que a gente percebe ele. Né? Para uma pessoa, o mundo é amplo. Para outras pessoas, o mundo é pequeno. Eu percebo um mundo pequeno. Meu mundo é minha família, meu mundo sou só eu, meu mundo é minha caixa de ferramenta, meu mundo é meu estojo de maquiagem, meu mundo é o meu carro, meu mundo é minha filha, meu mundo é o meu bairro, meu condomínio. Meu mundo é um mundo. Vai depender, né? Tudo de como é que eu vejo, sobre o ponto de vista e sobre aquele exemplo que eu falei no início da avareza, né? Como é que eu olho a vida? Exatamente, é a nossa lente. Vamos lá, tem outro aí. Não julgueis para não seres julgados. Não julgueis a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgados conforme houver de julgar dos outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida que vos tenhais servidos para com os outros. Então, olha só. Julguei, você é julgado. Condenei, você é condenado. Aí, eu fico pensando que às vezes tem pessoas que se julgam demais. Às vezes as pessoas se condenam muito. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou dessa forma, eu atraso isso. Eu falei, nossa, mas quanto excesso de auto-julgamento. A pessoa vai trazendo muito peso para ela própria. Né? Isso é um processo que também não é assim rapidamente que a gente se resolve. Mas se a gente julgar... Então, será que existe uma proporcionalidade entre aquilo que eu julgo e também eu me auto-julgo? Porque ele fala ali, olha, Jesus falou, não julga para que senão você vai ser julgado, porque é a mesma medida. Então aquilo que eu julgo, condeno no outro, eu também condeno em mim mesmo. Isso está muito a ver com aquilo que eu falei antes, né? Se algo te incomoda no outro, que você está ali perturbando a vida do outro, observa que você também está fazendo isso com você. E por muitas vezes inconscientemente. Você também está ali se condenando, né? A medida é a mesma, porque eu sou um só. Então, enquanto eu estou condenando o outro, eu condeno a mim mesmo. E aí, às vezes, essa autocondenação, ela me paralisa. Ela me faz me ver como uma pessoa incapaz de realizar determinadas coisas. Quanto mais você sente que o outro pode realizar coisas, quanto mais você confia no outro, mais a gente confia na gente também. Por isso que tem lá naquele primeiro mandamento, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Olha, tá meio que interligado essa relação.
Então, quando eu deixo o outro livre, quando eu condeno menos o outro, quando eu aceito mais o outro, eu acabo me aceitando também. É tudo isso junto, porque nós somos parte de um todo, né? E tem também a questão da consciência, que a gente também pode fazer essa leitura. Quem julga a gente? Vamos supor, quando a gente chegar no mundo espiritual, não tem uma entidade lá dizendo: Jorge, você fez isso, fez aquilo, por isso você vai ganhar isso, por isso você vai perder aquilo. Não tem nada disso. Não tem uma pessoa de fora dizendo para onde eu vou. Mas é a nossa própria consciência que vai fazer esse julgamento. O que tem na nossa consciência? Lembrança, mas o que tem lá que é as leis morais ou as leis de quem? Deus. De Deus. Então, tudo que eu vou fazendo é como se fosse aquela caixa preta do avião, né? Todo mundo falou que é a caixa preta. Vai tudo ali sendo registrado. Vocês já ouviram falar no filminho, né? Que tem, né? Tudo está sendo registrado, tudo que a gente está fazendo. Aí depois, né? Que a gente chega no mundo espiritual, aí aquele filme é revelado. E eu vou percebendo, é como se eu estivesse assistindo, eu mesmo fazer as coisas. Naquele livro Além da Morte, da Otília, ela fala desse filminho. E ela disse que tinha hora que ela ficou assim com tanta vergonha dela, com coisinhas ali que ela fez, que ela... assim, poxa vida, como é que eu pude fazer isso, né? Bom, na hora do filminho eu vou ver o meu, como é que vai ser, né? Porque a gente vai ver o nosso filme e a gente vê assim, poxa, eu não precisava ter feito isso, precisava ter agido, porque é uma visão interna, não é a visão do outro vendo o Jorge fazendo as coisas. É a visão do Jorge, que quando a gente sai da carne, com todos os conhecimentos que a gente tem, com todos os recursos recebidos, olha eu fazendo aquilo errado, né? Então, é a questão do julgamento vem por quê? Aquilo que eu faço que está de acordo com a lei de Deus, está tranquilo para mim. Aquilo que não está, vai vir aqui também para mim, né? Vamos ver aqui, acho que tem mais uma. Tem. Isso aí é para falar da indulgência. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos, nem condenar ao outro aquilo que em nós a gente absolve, né? Então, antes de julgar o outro, peraí, deixa eu ver se isso não cabe para mim. Essa é uma providência, né? Quando você, de repente, vai reprovar uma condenação do outro, né? Se for para reprimir o mal, ok, né? Isso é importante. Se você está num grupo, percebe que naquele grupo tem uma pessoa que ela está prejudicando, você precisa alertar. Olha, essa pessoa, ela está agindo dessa forma que pode prejudicar o grupo. E fala para ela também, como no Evangelho fala, com toda a caridade. Isso é importante. Isso não é uma condenação, é simplesmente você alertar, porque o prejuízo, né, ele fala que você tem que atentar para o bem geral, o bem de todos. Se essa pessoa ela é prejudicial no grupo, ou no seu bairro, ou no seu condomínio, é importante que você alerte aqueles seus próximos com relação àquilo, né? Porque a gente precisa reprimir o mal, né? Então, essa coisa do não julgueis para não ser julgado é a questão da condenação. Se você perceber que algo precisa ser feito para corrigido, deve ser feito sim, né? E por último aqui, para finalizar o nosso trabalho, tudo bem até agora? Então tá bom. Eu trouxe a indulgência, que eu acho tão linda essa indulgência, né? Que é no item 16 lá do Evangelho, né? Que ele fala que quer falar sobre a indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas que qual bem poucos fazem uso. Doçura e fraternidade. Será que a gente é doce o tempo todo? Como é que é, né, a nossa doçura?
Até comecei a falar baixo quando falou doçura, para vocês pensarem que eu sou doce, né? Até falei assim, mais suave, né? Assim, né? Mas será que nós somos dóceis o tempo todo? Será que nós somos doces? Quais são as palavras que saem de nós, né? Como é que é a nossa expressão de rosto, facial, de mão? Como é que é essa doçura? Mas ele fala aqui que a gente deve cultivar isso, e fraternal, né? A indulgência não vê os defeitos do outro, se vê, evita falar deles, evita divulgar, ao contrário, oculta, a fim de que não se tornem conhecidos somente daquela pessoa que está praticando mal. E se a malevolência, né, se alguém vai falando, descobre, é sempre pronta uma escusa, uma desculpa plausível para ele, né? Ou seja, às vezes você vê uma pessoa que ela tem lá uma imperfeição. E aí o que a gente faz? A gente trabalha. Eu falei assim, não, eu já aprendi na casa espírita, eu assisti a palestra, que a gente não vai ficar divulgando a imperfeição do outro. Então a gente fica lá com a língua coçando, mas se segura. Não fala da imperfeição dele. Aí você está indo quase muito bem, aí chega alguém e fala, pois é, você viu fulana de tal? Aí fala assim, já é demais, né? Tô aqui me segurando para não comentar, vem o outro, você viu a fulana? Você viu o que ele fez? Como é que é? E eu ali estou no meu treino, no meu exercício. Ele fala aqui, ó, se a malevolência descobre, você arruma uma desculpa, mas uma desculpa plausível. Não é aquela desculpa que a gente fala uma coisa, né? Mas fala assim, eu concordo com você, mas fala de outro jeito. Não, é uma desculpa plausível, né? Nada de evidenciar. Então tem que manter firme. Quando a gente está no exercício da benevolência, a gente está ali firme, para não comentar, para não apontar o erro do outro. Aí vem alguém para ver se a gente está firme mesmo, né? Fala, não, realmente eu não percebi, eu não vi. Mas isso não é relevante, isso não é importante, né? Melhor não, deixa. A gente também tem as nossas dificuldades, né? Também não queria que apontassem as minhas. A gente vai exercendo assim, vamos trabalhando isso. Aí vai falar que virou espírito, virou santo. Virou santo, né? Virou bobo, né? Ficou bobo. Não, assim, tá bom, eu vou ganhar o que com isso? É importante a gente fazer essas perguntas, né? Como eu fiz aquela reflexão. Tá bom, eu vou ter razão e vou ganhar o que com isso? Né? A indulgência jamais se ocupa com os maus atos do outro, a menos que seja para prestar um serviço, como eu já falei aqui. Mas mesmo nesse caso, tenha cuidado de atenuar o tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e na maioria das vezes velados. Ou seja, não tem aquela, você viu fulano, você viu um negócio aqui, aquela coisa chocante, sabe? Não, não é assim, né? Não tem censura nos lábios. Olha que exercício legal para a gente fazer, né? Quando criticais, que consequências a gente vai tirar dessas palavras, né? É que a gente se acha melhor do que aquele que é culpado. E aí ele fala aqui, isso aqui é o José que fala, né? Um espírito protetor, né? Homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem se ocupar com o que fazem os vossos irmãos? Quando é que a gente só vai ter olhar severo sobre nós mesmos? Quando a gente praticar autoconhecimento, quando a gente refletir, quando a gente se olhar, quando perceber que somos irmãos, quando perceber que não ganhamos nada condenando o outro, que isso é orgulho na veia, que atrasa a nossa evolução espiritual. Ele fala aqui, né? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena a que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. A pessoa, se Deus resolvesse parar de perdoar a gente, nossa, ele sabe de tudo dentro. A gente não sabe, ele sabe. Lembrai-vos de que vós que clamai em altas vozes anátema, talvez terá cometido faltas mais graves. A gente olha para o outro e não vê que às vezes a nossa falta é pior do que a do outro. Sede indulgente, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Olha, então a gente condena, a gente é rigoroso, com isso, com aquilo, a gente desanima o outro, a gente afasta o outro, a gente irrita o outro.
Enquanto que a indulgência, que é ali da doçura e da fraternidade, o que ela faz? Ela acalma, ela levanta o outro, ela ergue. Então que a gente possa, ao invés de condenar, que a gente possa ser indulgente, ser amável, ser amigo, olhar mais para a gente do que para o outro. Quando olhar para o outro, olhar com um olhar de fraternidade. Se vier uma condenação, a gente pensa, não preciso mais fazer isso. Não tem necessidade de me colocar numa posição maior do que o outro, porque ninguém é maior do que ninguém. Todos nós estamos na mesma jornada, com capacidades, com evoluções diferentes, mas a destinação é a mesma. Espero então que a gente continue a nossa noite com muita paz, tá bom? Obrigado pela oportunidade.